Além da independência das observações, que é uma premissa universal para todas as análises, a gente tem a premissa da normalidade, do ajuste à normalidade, que as análises conhecidas como análises paramétricas têm. Então você tem de forma geral uma divisão entre análises paramétricas e não paramétricas. As análises paramétricas têm uma premissa de normalidade, normalmente normalidade que os resíduos, ou seja, os erros da análise estejam ajustados à distribuição normal. O que é a distribuição normal? A distribuição normal ou distribuição gaussiana ou distribuição de Gauss, essa distribuição em formato de sino que a gente está vendo aí nessa imagem. Ela é uma distribuição muito utilizada e muito importante aí na estatística, na bioestatística, porque muitos fenômenos naturais se comportam de forma semelhante, tá, a essa distribuição normal. Tá? Então, por exemplo, a altura de uma população. Se você for medir a altura de uma população inteira, você vai ver que a altura da população, a estatura da população, ela se ajusta à distribuição normal. Sendo que um tamanho médio da população, você tem uma quantidade maior de pessoas, e os tamanhos extremos, tanto pessoas muito baixas quanto pessoas muito altas, você tem uma quantidade menor nesses extremos, exatamente como essa distribuição aí mostra. Então, como dito, né, as análises paramétricas são as análises que têm essa premissa de normalidade, então que os resíduos normalmente se ajustem à normalidade. Quando eles não se ajustam à normalidade, a gente tem a opção de utilizar análises não paramétricas, onde essa premissa não existe. Tá? De forma geral, cada análise paramétrica tem ali sua equivalente, sua análoga não paramétrica. Tá? Então, assim, como que a gente verifica se os resíduos, né, ou se os nossos dados estão seguindo a distribuição normal? Então, tem a possibilidade da gente fazer uma inspeção visual, tá? Então, ali no meio, nós temos uma distribuição normal e nos cantos inferior ou superior, direito ou esquerdo, a gente tem violações, né? Dados enviesados que violam essa premissa. Então aqui um exemplo de inspeção visual em dados que se ajustam à distribuição normal. Então a gente tem aqui um histograma com gráfico de densidade mostrando os dados bem parecidos, né, bem ajustados à distribuição normal, e um gráfico chamado gráfico de Kekeplot, que é um gráfico em que ele compara aí a distribuição normal com os resíduos ou os dados. Tá? A distribuição normal, os quantis teóricos da distribuição normal e os nossos resíduos padronizados. Então, numa distribuição normal, que é essa linha, tá? Se os nossos dados estiverem ajustados, se os nossos resíduos estiverem ajustados à distribuição normal, a gente espera que cada pontinho desse daí caia em cima ou muito próximo dessa linha, como está acontecendo nesse caso. Além da inspeção visual, a gente tem também medidas resumo, tá? Que a gente viu lá na estatística descritiva. Então, duas medidas bastante utilizadas é a medida de assimetria e kurtose. A distribuição normal, ela tem tanto uma assimetria quanto a kurtose de valor zero. Se você tem uma valor de assimetria maior ou menor que zero, ou kurtose maior ou menor que zero, você pode estar violando, tá, essa premissa da normalidade. De forma geral, uma simetria entre mais 1 e menos 1 é considerada simetrias que seguem, né, que eles estão ajustados de forma satisfatória aí à distribuição normal. Tá? Então, uma coisa muito longe abaixo do menos 1 ou acima do mais 1 pode estar indicando que seus dados ou resíduos não se ajustam à distribuição normal. Outra característica da distribuição normal é que a média e a mediana têm o mesmo valor. Então, a gente também espera valores semelhantes ali quando a gente está analisando nossos dados. E o coeficiente de variação, que é o desvio padrão pela média, também a gente espera, vezes 100, né, a gente espera um valor abaixo de 30%. Então, se o valor estiver acima de 1%, quer dizer que esses dados estão variando muito.
ok? Aqui um exemplo dessas medidas, ó, a média e a mediana, tá? E a assimetria e a curtose, tá? Um outro tipo de verificação, né, da distribuição normal, além da inspeção visual e das medidas resumo, seriam os testes inferenciais. Então, são vários os testes inferenciais disponíveis, sendo que o teste de Shapiro-Wilk é um teste inferencial que tem sido um dos mais indicados aí em estudos de simulação. E aqui, nesses resultados, a gente também observa os resultados aí do teste Shapiro-Wilk. Então, tem ali a estatística Shapiro-Wilk W e o valor de P, Shapiro-Wilk P. Como o valor de P de Shapiro-Wilk foi acima de 5%, quer dizer que os nossos dados, os nossos resíduos, não são diferentes significativamente de uma distribuição normal teórica, ou seja, nossos dados, nesse caso aí, estão ajustados à distribuição normal. Então, a gente vê aí mediana e média parecidas, o mesmo, na verdade, o mesmo valor. A gente vê a simetria curtose entre -1 e +1, e a gente vê o Shapiro-Wilk não significativo, além daquela inspeção visual. Então está tudo indicando que esses resíduos, que esses dados se ajustam sim à distribuição normal. Tá? Então esse aí é o resumo da nossa análise de distribuição normal. E aqui eu apresento para vocês a mesma análise, mas agora feita com outro conjunto de dados. Então, a gente vê um conjunto de dados em que a distribuição normal ela foi violada. Né? Esses dados não estão se ajustando à distribuição normal. Então, a gente vê isso pelos dois gráficos, o gráfico de histograma à esquerda e o QQ-plot à direita. Ok? A gente vê ali as medidas resumo, média, mediana, que são levemente diferentes, né? A simetria que está dentro, mas a curtose que ultrapassa ali aquele valor que nós indicamos inicialmente, e o valor de P, que foi muito significativo, ele foi muito abaixo do que normalmente é considerado aquele valor de corte, que seria o 5% ou 1%. Tá? Então esses dados, esses resíduos aí, não estariam ajustados à distribuição normal.